Durante grande parte do século XX, a União Soviética esteve inseparavelmente ligada a um único indivíduo. Outros líderes passaram pelo poder, outros nomes foram elevados à condição de ícones ideológicos, mas nenhum se confundiu tanto com o próprio Estado quanto Stalin. Em termos simbólicos, ele não apenas governou a União Soviética, ele se tornou a sua personificação. A imagem pública construída em torno dele era de um titã implacável, o estrategista frio, o líder inflexível, o homem cuja vontade moldava continentes. No entanto, fora da propaganda, o indivíduo real destoava fortemente dessa representação. Fisicamente, Stalin estava longe de ser imponente. Ele era baixo, robusto, com o rosto profundamente marcado por cicatrizes de varíola e também dominada por um bigode espesso que mais escondia do que embelezava suas feições. Sua presença não impressionava à primeira vista. Mais ainda, sua maneira de se expressar contrastava radicalmente com os grandes tribunos da Revolução. Enquanto figuras como Lenin e Trotsky dominavam multidões com discursos incendiários, Stalin falava baixo, de forma contida, carregando um forte sotaque georgiano. Ele era reservado, desconfiado e pouco dado a gestos expansivos. Um homem que parecia deslocado dentro de um movimento que valorizava oratória, carisma e visibilidade. E ainda assim ele foi justamente esse sujeito discreto, periférico e aparentemente sem brilho que acabou dominando completamente o sistema soviético. A contradição está no centro da sua história. Stalin não se encaixava no molde revolucionário clássico, mas foi ele quem transformou a revolução em um regime permanente de poder absoluto. Essa dissonância entre aparência e impacto define tanto a sua trajetória política quanto a sua personalidade. A origem desse personagem não indicava de forma alguma um futuro como senhor de um império. Ele nasceu em 1878 na cidade de Gori, na Geórgia, em uma família muito pobre. Seu pai, um sapateiro inicialmente estável, afundou progressivamente no alcoolismo, se tornando violento e imprevisível. A infância de Stalin foi marcada por brigas domésticas, agressões físicas e instabilidade constante. A sua mãe, Ekaterina, tentou proteger o filho dessa realidade. Em determinado momento, ela fugiu do marido e passou a viver sob a proteção de um padre local. Essa mudança alterou completamente o rumo inicial da vida de Stalin. Foi o padre quem o colocou na escola da igreja de Gori, abrindo a possibilidade concreta de uma carreira religiosa. Durante esse período, Stalin demonstrava comportamentos que os seus colegas consideravam estranhos. Relatos da época descrevem uma criança que reagia à felicidade de maneira exagerada, pulando em uma perna, estalando os dedos e gritando. Também era conhecido pelo seu gosto por pegadinhas, muitas delas cruéis ou perigosas. Atirar fogos de artifício dentro de estabelecimentos comerciais e amarrar objetos em animais domésticos faziam parte das suas brincadeiras. Esse humor distorcido não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, décadas depois, já no topo do poder soviético, Stalin continuava encontrando diversão em constranger e aterrorizar aqueles ao seu redor. Colocar tomates em cadeiras antes de reuniões do Politburo ou enviar a polícia secreta à casa de aliados apenas para observar o pânico gerado eram atitudes recorrentes. O riso vinha depois, sempre à custa do medo alheio. Ainda assim, academicamente, Stalin não era um aluno ruim. Ele demonstrava disciplina suficiente para avançar nos estudos religiosos, e por um momento o caminho do sacerdócio pareceu plausível. Esse trajeto foi interrompido por um episódio específico que deixaria marcas profundas. Em fevereiro de 1892, a escola organizou uma excursão. O destino não foi um museu nem um sítio histórico, mas sim uma execução pública. Crianças foram levadas para assistir ao enforcamento simultâneo de vários camponeses condenados. A cena foi brutal, prolongada e traumática. Não se sabe exatamente como Stalin reagiu naquele momento, mas o impacto definitivamente foi muito significativo. É possível interpretar esse episódio de diversas formas. Para alguns, teria sido o primeiro contato direto de Stalin com a violência estrutural do Estado imperial. Para outros, considerando as suas ações futuras, o espetáculo pode ter despertado uma fascinação pelo poder absoluto sobre a vida e a morte. O fato é que a partir daí o caminho religioso perdeu força e outro tipo de formação começou a se desenhar. Enquanto outros futuros líderes soviéticos seguiam um percurso relativamente padronizado, por exemplo, estudo do marxismo, exílio no Ocidente e após retorno para a Revolução de Outubro,
Stalin trilhou uma rota completamente diferente. Sua educação política ocorreu quase inteiramente no Cáucaso, muito longe dos centros intelectuais europeus. Muitas das cidades no Oriente moldaram seu pensamento mais do que Paris ou Londres jamais fariam. E não foi apenas política que ele aprendeu nesses lugares. Stalin foi introduzido muito cedo à lógica da violência organizada. Em 1901, ele já atuava como figura influente em círculos marxistas em Batumi. Quando ele descobriu um informante da polícia secreta infiltrada no seu grupo, não houve tentativa de debate ou exposição pública. O homem foi eliminado. Foi a primeira vez que Stalin ordenou diretamente uma morte. A partir desse ponto, a violência deixou de ser um meio ocasional e passou a ser uma ferramenta normalizada. Durante a Revolução de 1905, Stalin estava em Baku, que era uma cidade marcada por tensões étnicas e conflitos armados constantes. Armênios e azeres se enfrentavam nas ruas e milhares morreram nos confrontos. Em vez de se afastar do caos, Stalin mergulhou nele. Ele organizou seu próprio grupo armado, atacando forças locais, extorquindo comerciantes e controlando territórios. Oficialmente, tudo era feito em nome da causa revolucionária. Extraoficialmente, suas ações se assemelhavam muito mais às de um chefe de gangue do que às de um idealista político. Mesmo quando ele foi exilado para a Sibéria, Stalin demonstrou pouco interesse por debates teóricos. Enquanto outros revolucionários aproveitavam o tempo para trocar ideias e aprofundar conceitos socialistas, ele preferia beber com criminosos comuns. Pareceu-lhe ensinar mais sobre poder prático do que qualquer tratado ideológico. Essa reputação brutal acabou chamando atenção dentro do movimento bolchevique. Em 1907, Stalin participou de um dos ataques mais violentos da sua juventude, o assalto ao comboio do Banco Imperial em Tbilisi. O ataque envolveu explosivos, tiroteios e deixou dezenas de mortos. O dinheiro roubado financiou atividades revolucionárias, mas o custo humano foi alto demais para ser ignorado. Esse tipo de atuação fez com que Stalin fosse visto com desconfiança por muitos líderes bolcheviques. Lenin, em particular, considerava Stalin excessivamente grosseiro, autoritário e imprevisível. Ele chegou a alertar que as suas características o tornavam inadequado para posições de liderança máxima. Ainda assim, Stalin avançava. Por trás dessa ascensão estava uma combinação perigosa: narcisismo extremo e insegurança profunda. Stalin acreditava ser superior a todos ao seu redor, mas ao mesmo tempo suspeitava de absolutamente qualquer pessoa. Ele não confiava em aliados, subordinados ou amigos. Para alguns especialistas modernos, esse conjunto de traços se aproxima perigosamente de um perfil psicopático. Essa mistura explosiva se manifestaria de forma clara na sua vida pessoal. Stalin tinha uma relação profundamente disfuncional com mulheres e filhos. Seu primeiro casamento com Ekaterina durou pouco. Ela morreu jovem em 1907. Stalin declarou que na sua morte os seus últimos sentimentos calorosos pela humanidade também haviam desaparecido. Apesar da retórica dramática, o relacionamento havia sido muito breve. Ainda assim, Ekaterina foi uma das poucas pessoas por quem Stalin pareceu demonstrar afeto genuíno. O filho do casal, Yakov, não teve a mesma sorte. Stalin o rejeitou desde o início, abandonando ele emocionalmente após a morte da mãe. Nos anos seguintes, Stalin manteve uma sequência de relações que resultaram em filhos igualmente abandonados. Casos com mulheres jovens, incluindo adolescentes, produziram crianças que ele jamais reconheceu ou criou. Em um desses episódios, ele engravidou uma menina de 13 anos, um ato visto como criminoso mesmo pelos padrões da época. Somente em 1919, já estabelecido politicamente, Stalin decidiu se casar novamente. A escolha foi Nadzeda, que na época tinha 18 anos. A diferença de idade era enorme, e o relacionamento rapidamente se mostrou abusivo. Mesmo grávida, Nadzeda era tratada com frieza e desprezo. O casamento produziu filhos, mas não trouxe estabilidade. Stalin continuava a manter casos extraconjugais frequentes, muitas vezes com mulheres que não tinham qualquer possibilidade real de recusa. A tensão constante dentro de casa culminaria em tragédia, mas esse desfecho pertence à próxima parte da história. A tragédia dentro da casa de Stalin não foi um evento isolado, mas sim o resultado previsível de anos de tensão silenciosa. Nadzeda vivia cercada por privilégios aparentes, mas emocionalmente isolada. Embora fosse esposa do homem mais poderoso da União Soviética, a sua vida privada era marcada por humilhações constantes,
frieza e episódios públicos de desprezo. Stalin não tolerava questionamentos, nem mesmo dentro de casa. Nadzheda possuía opiniões próprias e, ao contrário de muitos ao redor de Stalin, ainda acreditava nos ideais originais da revolução. Esse contraste a colocava em rota de colisão direta com o marido. Discussões políticas se misturavam a conflitos pessoais, e Stalin reagia com sarcasmo e agressividade verbal. Em eventos oficiais, ele fazia questão de diminuir ela diante de outros dirigentes, tratando ela como alguém irrelevante. Na noite de 8 de novembro de 1932, durante um jantar que celebrava o aniversário da Revolução de Outubro, a situação chegou ao limite. Stalin, embriagado, se dirigiu a Nadzheda de uma forma ofensiva, arremessando comida na sua direção diante dos convidados. Quando isso aconteceu, ela deixou o local em silêncio. Poucas horas depois, ela foi encontrada morta no seu quarto com um disparo de arma de fogo. A versão oficial divulgada ao público foi vaga e cuidadosamente controlada. Falou-se em uma morte súbita causada por problemas de saúde. Apenas o círculo mais próximo sabia a verdade. Mesmo entre esses, o assunto se tornou um tabu absoluto. Stalin proibiu qualquer menção direta ao ocorrido e jamais permitiu investigações aprofundadas. O suicídio da esposa foi apagado da narrativa pública com a mesma eficiência que tantos outros fatos inconvenientes. A reação de Stalin à morte de Nadzheda foi ambígua. Em público, ele se manteve frio e quase indiferente. Em privado, segundo alguns relatos posteriores, ele passou a demonstrar comportamentos ainda mais paranoicos e erráticos. A perda não gerou introspecção ou culpa visível. Pelo contrário, parece ter reforçado a convicção de que vínculos emocionais eram fraquezas perigosas. A partir desse momento, Stalin mergulhou definitivamente em um isolamento emocional extremo. Ele se cercava de pessoas, mas não tinha relações reais. Ele confiava em ninguém. Até mesmo seus aliados mais antigos passaram a ser tratados como potenciais inimigos. O poder absoluto havia eliminado qualquer necessidade de empatia. Esse período marcou o início de uma transformação decisiva no funcionamento do Estado soviético. Stalin passou a centralizar cada vez mais decisões, reduzindo o Politburo a um órgão formal. As reuniões se tornaram rituais de concordância obrigatória. Discordar não era apenas indesejável, era perigoso. Ao mesmo tempo, Stalin desenvolveu um gosto peculiar por testes de lealdade. Ele convidava membros do alto escalão para jantares que se estendiam até a madrugada. O álcool fluía em excesso, e a verdadeira prova não era beber, mas permanecer até o fim rindo das piadas do líder e concordando com tudo que fosse dito. Quem demonstrasse cansaço, desconforto ou hesitação era discretamente marcado. Esses encontros não tinham caráter social. Eram mecanismos de controle psicológico. Stalin observava atentamente reações, silêncios e expressões faciais. Pequenos deslizes eram registrados mentalmente. Dias ou semanas depois, alguns desses convidados desapareciam do cenário político, eram presos ou removidos dos seus cargos sem explicação pública. O medo se tornou o idioma dominante do poder soviético. A polícia secreta, reorganizada e fortalecida, passou a operar como extensão direta da vontade de Stalin. Investigações eram conduzidas não para descobrir a verdade, mas para confirmar suspeitas já existentes. Confissões eram obtidas por meio de pressão contínua, privação de sono e ameaças indiretas contra familiares. Nesse ambiente, ninguém estava seguro. Velhos revolucionários heróis da guerra civil, intelectuais respeitados e oficiais militares de alto escalão foram subitamente acusados de conspirações absurdas. Muitos haviam dedicado a vida inteira à causa bolchevique, apenas para serem eliminados como traidores imaginários. Stalin acompanhava esses processos muito de perto. Ele revisava a lista de nomes, fazia anotações pessoais e, em alguns casos, sugeria métodos específicos de punição. O distanciamento emocional com que tratava essas decisões era absoluto. Pessoas não eram indivíduos, mas peças substituíveis dentro de um sistema que ele controlava. Curiosamente, apesar da sua posição dominante, Stalin vivia cercado por medos constantes. Ele dormia em diferentes quartos, utilizava várias residências e desconfiava até da sua equipe de segurança. Também, provas de comida eram rotina. Qualquer atraso ou falha operacional era interpretado como possível sabotagem. Esse estado permanente de alerta não era fingimento. Stalin acreditava genuinamente que inimigos estavam por toda parte. Parte desse medo era alimentada por informações reais,
e parte por delírios alimentados pelo próprio sistema de repressão que ele havia criado. Quanto mais pessoas ele eliminava, mais ele acreditava que ameaças invisíveis surgiriam. Após a morte de Yakov, seu filho, Stalin não demonstrou qualquer sinal público de luto. Internamente, porém, relatos indicam que o episódio reforçou a sua visão rígida sobre dever, sacrifício e autoridade. Para ele, a guerra não permitia exceções, nem mesmo para o próprio sangue. Essa lógica implacável passou a moldar ainda mais a sua postura diante do que o cercavam, aprofundando a distância entre o líder e qualquer possibilidade de relação humana normal. Com os seus outros filhos, o padrão não foi diferente. Vasily, impulsivo e emocionalmente instável, recebeu privilégios graças ao sobrenome, mas jamais afeto genuíno. Stalin alternava proteção estratégica e desprezo aberto, criando um ambiente de constante insegurança. Vasily cresceu tentando corresponder a uma figura paterna impossível, mergulhando em excessos e comportamentos autodestrutivos, enquanto Stalin observava tudo com frieza, como se estivesse avaliando um subordinado problemático e não um filho. Svetlana, por outro lado, experimentou uma forma distinta de controle. Stalin interferia diretamente na sua vida pessoal, desaprovando relacionamentos, manipulando decisões e impondo a sua autoridade de maneira sufocante. Qualquer tentativa de independência era vista como traição, e mesmo assim, ela foi uma das poucas pessoas que mais tarde descreveria o líder não apenas como um ditador, mas como um homem emocionalmente inacessível, incapaz de demonstrar carinho de maneira genuína. Esse padrão doméstico refletia com precisão o funcionamento interno do regime. Stalin governava como um pai autoritário de um país inteiro. Ele exigia obediência absoluta, punia desvios com severidade e confundia controle com lealdade. O Estado soviético se tornou uma extensão da sua personalidade, estruturado em vigilância constante, medo preventivo e disciplina forçada. Nos bastidores do poder, Stalin mantinha uma rotina rígida e peculiar. Ele dormia pouco, trabalhava à noite e exigia que os seus subordinados acompanhassem o seu ritmo, independentemente do desgaste físico. Reuniões noturnas se estendiam por horas, frequentemente acompanhadas de consumo excessivo de álcool, embora o próprio Stalin bebesse menos do que aparentava, usando a embriaguez alheia como ferramenta para observar fraquezas. Stalin lançava comentários ambíguos, provocava conflitos artificiais entre presentes e observava atentamente quem hesitava, quem concordava rápido demais e quem demonstrava desconforto. Cada gesto era registrado, nada era esquecido. A memória de Stalin para ofensas reais ou imaginárias era longa e implacável. Paralelamente, a sua paranoia aumentava e ele passou a desconfiar até de médicos, especialmente após uma série de diagnósticos que contrariavam as suas próprias percepções sobre a saúde. Esse medo culminaria anos depois em acusações absurdas contra profissionais da área médica, acusados de conspiração, em um episódio que demonstrava o grau extremo de desconfiança que dominava os seus últimos anos. Fisicamente, Stalin começou a apresentar sinais claros de declínio. Hipertensão, arteriosclerose e episódios de exaustão se tornaram muito frequentes. Ainda assim, ele se recusava a reduzir o ritmo ou a delegar o poder real. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser interpretado como oportunidade por possíveis rivais, uma lógica que ele próprio havia cultivado ao longo de décadas. Nesse ponto, o isolamento se intensificou. Stalin passou a restringir drasticamente o acesso direto a ele, limitando encontros a um círculo cada vez menor. Mesmo esses poucos escolhidos jamais sabiam em que posição eles realmente estavam. Favor e condenação podiam se alternar sem aviso prévio, criando um ambiente onde a única estratégia de sobrevivência era a obediência absoluta e o silêncio. Ao mesmo tempo, a propaganda continuava a construir a imagem de um líder infalível. Fotografias eram retocadas, discursos cuidadosamente editados, e qualquer referência a erros passados era apagada. A história oficial se tornava maleável, ajustada conforme as necessidades políticas do momento. Stalin não apenas governava o presente, mas ele reescrevia o passado continuamente. Internamente, no entanto, o peso das próprias decisões parecia se manifestar de uma forma indireta. Seu comportamento se tornava mais errático, suas ordens mais contraditórias. Grandes expurgos já haviam eliminado quase todos os antigos companheiros revolucionários, deixando Stalin cercado por homens que deviam tudo a ele, e justamente por isso inspiravam ainda mais desconfiança. Nos últimos anos, a União Soviética funcionava como uma máquina movida por inércia e medo.
O sistema continuava operando, mas ele dependia inteiramente de figuras de Stalin para manter coesão. Não havia sucessão clara, nem mecanismos estáveis de transição. Tudo girava em torno da sua presença, mesmo quando essa presença se tornava fisicamente limitada. O homem que havia sobrevivido a revoluções, guerras e conspirações agora enfrentava o desgaste inevitável do próprio corpo. Ainda assim, ele se recusava a ceder controle. O poder para ele não era apenas uma posição política, mas uma extensão da sua identidade. Abrir mão dele significaria desaparecer. E assim, cercado por silêncio, vigilância constante e desconfiança absoluta, Stalin permaneceu no centro de um sistema que refletia fielmente as suas próprias contradições. Força extrema sustentada por medo, autoridade total construída sob isolamento e um império inteiro moldado pela incapacidade de confiar em qualquer outro ser humano. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você tenha gostado do vídeo, considere nos apoiar com apenas R$10. Isso vai ajudar muito a manter o projeto sempre ativo aqui no YouTube. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.